não tem jeito não. Tem jeito não, irmã Cássia. Isso aqui é clube da Luluzinha mesmo, né? Não tem jeito. Pastor Fábio nos abandonou, deixou só o índice, né? É o único bolinho da história, mas tá bom, graças a Deus, né? É a única turma com a maioria esmagadora de irmãs, acredita. Então, é a única. Nós não temos outra turma com essa quantidade esmagadora de mulheres. Só Deus na causa, mas amém. Isso é um privilégio só de vocês. Gente, estamos na quarta. É a quarta? É a quarta aula, rapaz. Essa é a quarta. Deixa eu ver aqui. Primeira, segunda, terceira. Esta é a quarta aula, tá? No caso, é a penúltima aula da nossa atual matéria Síntese do Antigo Testamento. Quarta e penúltima aula. Estamos na turma das quintas-feiras, curso básico em teologia, matéria Síntese do Antigo Testamento. Estamos já cientes que no final desta matéria, ou seja, depois dessa matéria, esta turma vai encolher um pouquinho mais, porque vai ter um grupo de irmãos que desejarão passar para o médio, outros vão parar no básico e that's it. Mas haverá um grupo que vai passar para o médio, 2 ou 3, se não me engano, vão passar já para o médio, que vai acontecer às segundas-feiras. Aí essa turma fica normalmente um pouquinho menor, um pouquinho mais encolhida, mas eu motivo vocês, na medida do possível, claro, não quero colocar isso como uma obrigação, a divulgarem, convidando pessoas que vocês tenham por noção que tenham interesse em estudar a palavra de Deus para preencherem, na verdade, a turma das quintas-feiras, que hoje é a menor de todas as turmas, que a turma da... Chegou a ser uma turma enorme, agora hoje ela é praticamente a menor de todas, seguida da turma do terceiro sábado. A turma de terça e quarta está bem equilibrada, em torno de 18 a 22 alunos, e a de segunda ainda, com o médio, estamos com 32 alunos, né? 32, 33 alunos, né? Esperando em Deus, nos próximos 2 meses, temos uma turma do bacharel, que ela vai vir todinha inteira de uma igreja de New Jersey, né? Um pastor de New Jersey está querendo encaminhar um grupo de 15 alunos, e então, se Deus quiser, em novembro, outubro, poderemos ter aí um grupo de 15 alunos abrindo o bacharel em teologia. Antes que eu me esqueça, primeiramente, meu muito obrigado aos irmãos que fizeram seus pagamentos com toda a fidelidade no mês de julho, e lembrando que o mês de agosto já está em aberto até o próximo dia 30, né? Que é a data que você pode, com toda tranquilidade, proceder o seu pagamento do mês de agosto. Já é do conhecimento de vocês, irmã Verônica, a nossa irmã importada, né, que está hoje bem revestida, né, de cima a baixo. Eu já vou dar a oportunidade para ela. Só lembrando a vocês que na próxima quinta, como já avisamos, né, não teremos a nossa aula, porque eu vou estar já no hospital de Somerville, sendo monitorado, né, que eu vou passar a quarta e a quinta internado. Devo sair na manhã de sexta ou talvez na tarde de sexta, porque está previsto que a sexta-feira, 5 da tarde ou 6 da tarde, do próximo dia 13, é a finalização da minha bateria de exames, porque também eu vou estar recebendo medicamentos para contra-atacar, né, o probleminha de saúde que surgiu no nosso coração. Mas nós estamos confiantes, né, que Deus vai trazer a vitória, vai trazer a vitória. A vitória que Deus deu para a nossa irmã Eliane me deu uma motivação tão grande, entendeu? Que eu não posso acreditar, não posso crer diferente, né? Que Deus permite luta para a gente ser destruído, mas é para a gente crescer, para a gente avançar, para a gente testificar e para a gente aprender a depender, que não é algo fácil, né? Depender de Deus não é algo fácil. Quem me disser que é fácil está mentindo. É por isso que Deus permite as dificuldades, as lutas, as provações, para a gente sair por cima, olhar por cima e dizer: o Senhor é Deus e Ele cuida de nós. A irmã Cássia e a irmã Verônica. Irmã Verônica primeiro, depois a irmã Cássia. Irmã Verônica, diga. Professor, eu comecei a aula em janeiro. Aí o meu curso termina quando?
Alguém está com eco, só um momentinho. Quem está com eco aqui, eu preciso saber. Veja bem, o curso teria que durar de 12 a 13 matérias. Faça-me uma bondade, verifique, eu tenho já a lista. Verifique se a senhora fechou 12 ou 13 matérias. Se a senhora fechou 12 ou 13 matérias, então a senhora já estaria... Eu acredito que não, eu acredito que falta para a senhora ainda um bom número de matérias. Tem que ter 12 a 13. Se a senhora fechou 12 e 13, tá, fechou o básico em teologia. Se a senhora entrou em janeiro, então a senhora obviamente não fechou ainda o grupo das 12 matérias. Vai estar fechando no princípio de 2022, tá bom? Lá para março, né? Entre fevereiro e março. Depois, a título de conferência, veja as apostilas que a senhora tem. Eu tenho a lista aqui comigo, mas agora eu estou precisando que os alunos me ajudem a fazer a conferência do meu lado e do lado do aluno para a gente bater direitinho, para não haver nenhuma dificuldade, tá bom? Mas oscila entre 12 e 13, né? Mas aí vai ser entre fevereiro e março, com toda tranquilidade. Irmã Cássia, sim, por gentileza. Só estava falando amém, que o senhor vai ter a sua vitória na semana que vem, em nome de Jesus. Eu repito, irmãos, eu não posso acreditar diferente. Teria que ser, sei lá, ou muito burro, ou muito incrédulo, ou muito falta de fé. Entende? Nenhuma luta, quando Deus permite, é para nos destruir. Concordamos com isso? Nenhuma luta vem para nos destruir. Nos deixa apertado, é verdade. A gente chora, sofre, como seres humanos nos angustiamos, mas quando Deus permite, não é para nossa destruição, não é para nossa edificação. Então, eu quero dar um testemunho da vitória, porque Jesus me curou há 6 anos atrás de diabetes tipo 2. Espera aí, gente. Alô? Alguém sabe o que é diabetes tipo 2? Alguém tem uma leve noção? Eu sei o que é isso. Eu tomava insulina 2 vezes por dia. Gente, negócio tremendo. E num belo dia, 6 meses depois, eu acordo igual a criança, numa disposição de doido. Lá vou eu fazer os meus exames de rotina. Aí vem a minha vitória, né? Passo 18 horas na clínica, os médicos doidinhos, você não tem nada. Que loucura é essa? Onde está a tua glicose? A minha glicose caiu na mão do meu médico, JC. Quem é esse JC? Esse médico, ele é especializado, em gastroenterologia, em endocrinologia, em cardiologia, em neurologia. Aí meu médico, esse cara é uma sumidade. Como é que ele pode ser especializado em 10 especialidades da medicina? Ele é o cara, ele é o cara. Quem é esse JC? Jesus Cristo. Aí o médico largou um tremendo de um palavrão. Para com isso, né? Em vez de ele ficar alegre, quando eu falei Jesus Cristo, are you crazy, man? Crazy? I'm happy, I'm lucky, I'm blessed. Então, amém. Vou dar esse testemunho para vocês, né? Não sei quem vai ficar mais alegre, se fosse a irmã Eliane, na cidadania dela, ou eu na minha cidadania de saúde. Que agora eu estou abraçado à cidadania da saúde, né? Mas Deus vai ser glorificado, né? Vocês me ajudando com as suas orações, a gente já chegou, não vai chegar, a gente já chegou lá, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente. Então, na próxima quinta, já sabem, né? Vocês vão descansar um pouquinho da minha carinha, que cansa bastante, né? Oh, meu Deus! Obrigado, Senhor. Vai nos aliviar por uma semana, né? Mas eu volto. Ou na outra semana, dia 19, e com a prova. Vocês vão ter 2 semanas para se preparar para essa prova. Fica tranquilo. Nós vamos voltar com carga total, né? E com nossa provinha. Abra sua apostila. Irmãos, essa parte hoje que nós vamos estudar vai arrasar. Não exagero, não. Nós vamos estudar a parte mais linda do Antigo Testamento e, por que não dizer, da Bíblia. Porque ela é uma complexidade maravilhosa. O tabernáculo. Meu Deus! Alguém já estudou alguma vez na vida alguma coisa ligada ao tabernáculo? Alô, alguém já estudou alguma coisa? Alguma coisa? É uma riqueza que você não pode fazer uma... Bom, quem já estudou tem uma leve ideia, mas é uma riqueza infinita. Todo o plano da salvação está dentro do tabernáculo. Tudo que você pode imaginar ligado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao cristão e à igreja, está dentro do tabernáculo.
Irmãos, essa aula de hoje nós vamos gastar só falando sobre o tabernáculo. Não tem como a gente passar, batido, tá, do tabernáculo para outro assunto. Não tem como. Então, prepare-se, aperte os cintos. Vamos entrar no tabernáculo da reunião e vamos entender a mais tremenda, maravilhosa revelação de Deus no Antigo Testamento. Abra sua Bíblia. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25, versos 8 e 9. Abra lá sua Bíblia. Vou aguardar que você pegue a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 25. Vou aguardar uns 2 minutinhos até que você abra. Capítulo 25 do livro do Êxodo. Capítulo de número 25, versos 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus: E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, de todos os seus móveis, assim o farei. Para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo. Aliás, de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Êxodo 25, 40. Êxodo 25, 40. Êxodo 25, 40. Vou aguardar você localizar. Êxodo 25, verso 40, diz o seguinte: Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. O que esse texto nos ensina? Moisés teve uma visão maravilhosa. Ele viu lá no Sinai o modelo de uma igreja, de um santuário, todo montadinho no céu. E Deus deixou claro, está vendo isso aí, Moisés? Você vai pegar esse modelo, esse santuário, e vai reproduzi-lo na terra. Imagina a cabeça de Moisés. O quê? Mas isso está lá no céu. Como é que eu vou fazer isso? E Deus deu graça a 2 homens, por nome de Aholiabe e Bezaleel. Esses 2 homens foram cheios do Espírito Santo de sabedoria, a ponto que eles reproduziram peça por peça, numa fidelidade nunca antes vista. Porque, vamos aqui entre nós, como é complicado, se a gente parar para pensar, reproduzir uma cópia exata de um modelo de algo que existe no céu. Mas aonde está na Bíblia algo que nos prove que este santuário está lá no céu? Primeiro, porque esses 2 textos que acabamos de ler, em Êxodo capítulo 25, nos dá esse testemunho. O livro do Apocalipse nos impacta. Olha o que diz o livro do Apocalipse, capítulo 11, verso 19. Apocalipse, capítulo 11, verso 19. Enquanto vocês abrem a Bíblia aqui, deixa eu ligar aqui o meu ventilador. Está um pouco quente aqui no meu ambiente de trabalho, então, só um momentinho. Então, vocês procurem aí Apocalipse 11, 19, enquanto eu só estico a mão aqui para ligar o ventilador, que aqui no meu local está um pouco quente. Não sei se é a quintura já da presença de Deus, ou é a minha andropausa, ou sei lá o que mais. Então, o negócio aqui está quente. Só um pouquinho.
Agora sim. Agora mudou o assunto. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Abriu-se, então, o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Anote aí. O templo de Deus, o original, está no céu. O tabernáculo original está no céu. Consequentemente, todos os móveis, utensílios originais estão no céu. Originais. Na terra. Então, o que aconteceu? O que foi feito na terra? Uma cópia. Uma simples cópia. Enquanto os camaradas aí estão batendo a cabeça buscando a Arca da Aliança, a ponto que até foi feito um filme, né, com Harrison Ford, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, não é? A arca feita na terra, entre aspas, ficou perdida. Na verdade, ela não está perdida. Ela está em Jerusalém, no seu subterrâneo. Mas o original da arca jamais poderia se perder, porque ela está onde? No santuário lá no céu. Anotaram então aí? Apocalipse 11, 19. É o original, é o templo de Deus em toda a sua originalidade. Vamos então à apostila? Vamos lá. Vamos falar, né, um pouquinho, né, da questão do tabernáculo, mas visualizando, primeiramente, a Terra Prometida. Tá? Vamos dar só a visão da Terra Prometida, da peregrinação do deserto, e aí depois nós vamos trabalhar um pouquinho, né, com a questão do tabernáculo, que eu vou apresentar em slides. Ele não está em grandes detalhes na apostila, só tem essa partezinha que você está aí vendo, né? Não me lembro se eu enviei os slides para vocês, mas se eu não enviei, não tem problema. Envio de novo, tá? Ou envio, mostrando o que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. A Terra Prometida, página 25. Josué e Caleb. O povo de Israel demorou um pouco mais de um ano até chegarem à Terra Prometida, mas o povo não confiou em Deus e tiveram medo de possuir a terra. Apenas Josué e Caleb acreditaram na promessa de que Deus os daria. Qual a razão que o povo teve medo de entrar na Terra Prometida para possuí-la? Teve alguma razão. Faltou luz para eles terem medo? Faltou água? Faltou esgoto? Qual a razão que levou o povo de Israel a ter medo de tomar posse da Terra Prometida? Alguém se lembra? Ih, gente, me deu um branco, não consigo me lembrar, não. Diga, irmã Terezinha. Por causa que quando o Caleb e Josué trouxe a notícia, né, eles eram os espias, o povo temeu, porque por causa do povo era gigante. O povo era gigante. Então eles temeram. Somente Josué e Caleb creram. Tinha muitos gigantes, gente. Pensa num lugar que tinha gigantes. Era a Terra Prometida. Aí vai lá os 12 espias. 10 disseram, não tem jeito não. Tem jeito não. Tem muito gigante na terra. Nós parecemos gafanhotinhos diante daquele povo. Aí Josué e Caleb viram diferente, creram diferente, enxergaram diferente. Não, para aí, calma. Não é desse jeito, não. O nosso Deus vai na nossa frente. E a gente vai vencê-los pelo poder do nosso Deus. Não é algo parecido com a gente, às vezes? Que a gente se encontra com cada gigante, meus irmãos, cada gigante. Gigante disso, gigante daquilo, gigante de doenças, gigante de dificuldades A, B e C. Todos nós, todos os dias, né, nos enfrentamos com algum tipo de gigante. Na verdade, quem aqui hoje enfrentou um gigante? Só fui eu. A irmã Graciela já levantou a mãozinha. Ela encarou um gigante dela, só Deus sabe o tamanho do gigante dela. Só ela, uma Laodicea também. Uma Laodicea está Todo lá. mundo foi gigante. Eu quero acreditar que alguém aqui entrou. Está lá o Wince não perdeu tempo, né? Irmã Sandy, todos nós, irmãos, todos os dias nos encaramos com os gigantes. E você tem o nome dos teus gigantes, não é?
Eu tenho 4, e são grandes. 4, tem até número. São 4 pesados, né? Todo dia estou lá, Senhor, me dá graça. Eles não vão me vencer, eles não me vão intimidar, eles não me vão deixar covardá-lo, mas são 4 da pesada. Mas todo dia eu acordo, durmo, apresentando esses 4 gigantes. Senhor, eu vou vencê-los, no poderoso nome de Jesus. Aí vem o 5º. Essa situaçãozinha da minha sala é o 5º. Eu falei, rapaz, se 4 estava bom, agora vem um 5º, vai ficar melhor, então, porque a vitória vai ser grande, não é? Mas aonde eu quero chegar com isso? Aprendemos com essa situação da Terra Prometida que Deus não vê limitações. Nós vemos, e como vemos, certo? O problema maior, além da maioria ver limitações, é a ingratidão. É o que aconteceu lá no deserto. A peregrinação no deserto. Por causa da desobediência, fruto da ingratidão, fruto da murmuração, o povo de Israel foi condenado a peregrinar pelo deserto por cerca de 40 anos, até que toda a geração de Josué e Calebe morressem e permanecessem apenas a nova geração. Pensa bem, a Bíblia diz que só os menores de 20 anos de idade entraram na Terra Prometida. Se você pega o mapa da Palestina, descobre algo fantástico. Da saída do Egito, Pirrairote, até a entrada na Terra Prometida, que seria a cidade de Cades Barneia, os israelitas fariam uma viagem fácil em 11 dias, pelo litoral. Mas a murmuração, a desobediência, levou o povo a descer para a península do Sinai, e aí ficaram dando voltas, 40 anos. Até que toda aquela geração acima de 20 anos morressem todos. Só os menores de 20 que entraram. Ou seja, nós temos, infelizmente, uma tendência violenta para perdermos as bênçãos. E muitas das vezes perdemos as bênçãos, sabe como? Por aqui, ó. O peixe morre pela boca, não é verdade? E muitos cristãos morrem também, ó, pela boca. Falam demais, não guardam as suas palavras, murmuram, praguejam. Murmurar, praguejar, não atrai as bênçãos de Deus. Muito pelo contrário, repele, afasta as bênçãos de Deus e atrai até mesmo a influência de demônios. Que Deus nos ajude por sua misericórdia. Ó, quando você tiver vontade de murmurar, pega um copo de água, enche até em cima e ó, passa na hora a vontade de murmurar. Estou falando sério, gente. Enche a sua boca de água, mas não empresta os seus lábios para a murmuração, para a ingratidão. Um dos pecados que mais fere o coração de Deus é a ingratidão. Você tem razões para ser grato hoje a Deus? Alguém tem razões para isso? Eu tenho. Só o fato que eu acordei, abri meus olhos, respirei, pude andar, pude comer, pude fazer as minhas necessidades. Estou agora aqui com vocês. Irmão, o que eu quero mais da vida? Mas, pastor, o senhor tem problema? Problema eu tenho até para vender, se eu pudesse vendê-los. Mas não me deixa impedido de ser grato a Deus a todo momento. Ao contrário, quanto mais problemas eu tenho, eu mais agradeço a Deus pela oportunidade dele ser glorificado na minha vida e nos meus problemas, porque em cada problema que se revela na minha vida, eu vou ver a mão de Deus trazendo o quê? A vitória e a superação em nome de Jesus. Eu não sei se eu estou falando para mim ou para alguém aqui, tá? Mas Deus vai dar uma capacidade enorme de superação na vida de alguém aqui. Alguém aqui está igual aquele marinheiro no mar, tá? Com um par de remos, só que o remo está travado. Você vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás, e você não consegue remar. Não sei com quem Deus está falando, mas alguém aqui vai provar de uma vitória. Não estou aqui profetizando, não. O Espírito Santo está me movendo a dizer isso. Alguém aqui, não sei quem de vocês,
Deus vai mover alguém aqui a uma vitória assombrosa. Alguém que está remando, remando e não sai do lugar. Eu creio que alguém está entendendo. Você está remando, 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 não sai do lugar. Mas Deus diz para você, você vai sair finalmente do lugar. Você vai dar um avanço tão forte que você vai se assustar. E você vai dizer, é a mão de Deus. É a mão de Deus. E você vai fluir, como Josué fluiu na entrada da terra prometida. Não foi fácil para Josué, como também não é fácil para a nossa vida cristã alcançarmos as nossas conquistas no poderoso nome de Jesus. Aqui diz a apostila que apenas Josué e Caleb foram poupados. Nem mesmo Moisés não pôde entrar na terra prometida, porque ele desobedeceu a Deus. Mas como é que aconteceu no caso de Moisés? Como se deu a desobediência de Moisés? Alguém se lembra? Como é que se deu? Alguém se lembra? Pode Deus dizer. mandou ele falar com a rocha, ele bateu, né? Deus mandou falar com a rocha para que pudesse sair água. Mas ele bateu. Houve o resultado? Houve, saiu água. Mas não da maneira como Deus queria. Deus queria somente, fala, vai sair água. Mas o Moisés, nervoso, né? O pastor com a maior congregação do planeta Terra, mais problemática. O pastor de uma igreja de 3.600.000 pessoas. Todo mundo buzinando na cabeça de Moisés. Água! 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 A pessoa ficou doidinho, Moisés. Tão manso, tão calmo, tão equilibrado. Saiu do sério. Pegou a varinha lá e bateu. Saiu água. Mas não foi da maneira como Deus queria. Às vezes acontece assim nas nossas vidas. Alcançamos bênçãos da parte de Deus. Sabe por quê? Porque insistimos, oramos, pedimos, insistimos, oramos. E somos filhos. É igual ao pai e ao filho. Deus é pai. O pai, muitas das vezes, ouve o pedido do filho. Pai, eu quero isso. Pai, eu quero aquilo. Pai, pai. E o filho, de tanto pedir, encher a paciência do pai. E o pai que ama tanto, ok, eu vou te dar. Mas não é como eu quero. E nem no tempo que eu desejo. Mas eu vou te dar. E você vai aguentar as consequências. Você sabia que Deus faz a mesma coisa conosco? De tanta gente pedir, orar, jejuar, Deus dá certas coisas que não estão na vontade dele, soberana, e nem no tempo dele. Porque Deus tem duas vontades, a vontade soberana e a vontade permissiva. A soberana é a perfeita e agradável. Ela é completa. A permissiva é aquela que envolve o ser humano nos seus caprichos e nos seus fracassos. Nas duas vontades, Deus é glorificado, mas a vontade perfeita é aquela que nos faz sentir plenamente bem. Eu ouço, às vezes, da boca de certos pastores: Senhor, me dá isso aqui, senão eu morro. Que morra. Prefiro que Deus dê aquilo que é o melhor para mim, não aquilo que necessariamente estou pedindo. Embora é legítimo, entendam bem, é legítimo da nossa parte pedir. Pedir e dar servos é legítimo. Agora, nós temos que ter maturidade para entender. Nem tudo que pedimos, Deus vai nos dar. Concordam? Sim. Nem tudo que pedimos, Deus vai dar. Ele vai dar como Ele quer. Como, por exemplo, né? Essa irmã Laodiceia está com o carro dela, ela mora lá na ilha, já estive na casa dela, e ela precisa do carro para se mover, senão é complicado. Na ilha de Martas Vinhas, não ter veículo é como um mato sem cachorro, ou um cachorro sem mato. Mas digamos que o veículo da irmã Laodiceia quebre. Ok. Senhor, quebrou meu veículo, e agora? Eu quero um igualzinho. Eu estava com uma BMW, eu quero uma BMW também. Um exemplo, irmã Laodiceia. A senhora não tem BMW, mas, de repente, se a senhora tivesse uma BMW e quebrasse, aí o seu esposo ia ficar
um estreito, né? E agora, meu esposo? Eu quero igualzinha, a mesma BMW. Aí o esposo da irmã Laodiceia aí teria que se virar de 40 para conseguir uma BMW igualzinha. E não é um carro barato. Aí, de repente, mais do que de repente, aparece um carro novinho na porta da irmã Laodiceia. Mas não é BMW. É um Land Rover, que é um carrinho bom. Uma SUV. Ela olha, mas eu queria minha BMW. Mas peraí. Se é uma Land Rover novinha e faz o mesmo serviço, por que nos queixarmos? Porque muitas das vezes queremos ao pé da letra. Senhor, eu quero isso. Eu conheci um jovem que ficou um bom tempo solteirão, mas pedindo, Senhor, eu quero a rosa. Eu quero me casar com a rosa. A rosa é linda, olhos verdes, bochechinha de pêssego, queixinho bem feitinho. Ô, mulherão! Parece um Airbus 380. Eu quero a rosa. Eu conheci esse caso. Eu quero a rosa. Aí veio a Joana, vesga, baixinha, uma tampinha de garrafa de Coca-Cola Mini. Meio desengonçada. Mas mulher cheia de talentos, mulher cheia do Espírito Santo, chamada missionária. Mas lá o irmãozinho, Senhor, justa Joana. Me pergunta o que aconteceu. Deus falou no coração dele, se eu te der a rosa, a tua chamada ministerial vai morrer. O que você escolhe? A rosa ou a Joana? A Joana vai matar o teu ministério. Ele não pensou duas vezes, Senhor, eu fico com a Joana. Vesga, caolha, baixinha, desengonçada, feinha. Irmãos, hoje eles são pastores de uma igreja gigantesca no interior de São Paulo e sustentam 94 missionários em 4 continentes. Felizes! Tem 5 filhos. Aonde eu quero chegar, irmãos? Sempre é bom aceitarmos o que Deus tem para nós. É legítimo a gente pedir. Pedir, dar-se-vos-á. Mas melhor é quando pedimos dentro da vontade de Deus. Isso é um tema difícil. O que é a vontade de Deus? É algo fácil? Se você me disser que a vontade de Deus é algo fácil, estamos mentindo. Não é fácil, não. Pensa num negócio difícil. Discernir a vontade de Deus e piora em aceitar a vontade de Deus. Se você diz que é fácil, estamos mentindo. Irmã Laodiceia. Professor, foi até bom o senhor falar nesse assunto. A escola bíblica estava falando sobre a parte que Elias vem aquelas 3 tropas e 2 são liberados fogo sobre ela e vem o outro que é humilde, pronto. Só para você saber onde que ele estava. Aí os irmãos estavam falando do soldado, e veio no meu coração e falei assim, que bela que é a ação de Elias esperar por esse pessoal vir buscar ele. Porque não é fácil a gente esperar e saber que a gente vai para uma prisão, ou até mesmo ser morto. Tem que estar muito na vontade, no centro da vontade de Deus. Aí alguns começaram a gesticular, porque era eu que estava falando, está tendo um probleminha sobre isso lá. Aí um está falando sobre a soberania do Senhor, eu falei assim, irmão, eu não vou questionar a soberania do Senhor, porque para mim era soberano e pronto. Eu não falo sobre uma coisa que eu já coloquei ponto. Yeah. Né? E ele nem esperou terminar, ele até cortou minha fala. E aí eu estava tentando explicar, porque muitas vezes coisas acontecem que não vão tanto agradar o Senhor, mas ele permite. São leis, por exemplo, que eu vejo que as leis humanas. E muitos, nós temos que respeitar as leis humanas, porque a própria Bíblia nos fala. Exato. Aí eu até falei, eu aprendi, acho que foi aqui com o senhor mesmo, que o que a gente... Tem até aquele versículo que fala que a gente... Como é que é, pastor? Na terra e como é que fala? O que é acordado no céu, acordado na terra. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Aí, pastor, o irmão lá atrás, que não quis perder essa oportunidade, porque a irmã Laodiceia estava falando, falou assim, mas isso só serve... Aí falou assim, pastor, mas eu não concordo com isso aí, não. Porque, para mim, isso aí é só para o justo. Só o que o justo ligar.
Aí eu não questionei ele, porque eu aprendo as coisas, se está certo ou errado, depois eu procuro saber com outras pessoas que eu estudo, porque eu não gosto de discutir, principalmente numa escola bíblica, e também porque eu sei porque eu sou a única mulher que estuda lá, então, eu sou a única mulher que estuda lá. Sério? Sim, Rapaz! Aí eu falei, 2 pedradas no mesmo dia, isso é bom. Vocês estão achando, como diz, eu já tomei pedrada, não foi pouca, né? Então vamos aprender a tomar mais. Mas depois eu conversei com o meu pastor, falei assim, pastor, imagina, porque quem estava falando era um diácono. Eu falei assim, pastor, imagina, quando eu aceitei Jesus, eu já era casada, eu só não era batizada na igreja evangélica. Então quer dizer que aquele casamento que eu fiz lá, o senhor tinha que mandar eu fazer de novo. Aí o pastor, não, irmã, ele se expressou mal, ele tentou remediar. Eu não sei, pastor, se eu estava errada. Se eu estiver errado, o senhor me corrija. Entendeu? Ou será porque o irmãozinho queria me dar... Entendeu? Dá a entender que o irmão queria colocar a senhora em calça estreita, ou seja, lhe constranger. Lhe constranger, né? Está bem claro, com todo respeito, esse irmão não está sendo simpático à sua pessoa, ele está se sentindo ameaçado pelo fato que a senhora estuda a palavra de Deus. Isso é um fato, irmãos. Quando estudamos a palavra de Deus, estamos nos esforçando a crescer um pouquinho, se os líderes ou os irmãos que estão ao nosso redor não forem convertidos de verdade ou tiverem maturidade, pode esperar. Nós vamos nos tornar, de maneira muito natural, sabe o quê? Ameaça. E a inveja. É ameaça, exatamente. A pessoa vai se sentir ameaçada. Ameaçada. E a atitude que ela vai ter de maneira imediata é inveja. Vai dizer, vem cá, eu estou aqui há tanto tempo, está aí a Laodiceia, um exemplo, a Laodiceia está querendo saber mais do que eu. Eu sou diácono, quem ela é? Ela é serva do Senhor, tanto como o diácono é. Mas, irmãos, eu falo com profunda humildade e tristeza ao mesmo tempo. Tem diácono que nunca deveria levantar esse nome sobre si, diácono, porque é uma vergonha. Diácono que nunca leu a Bíblia e que conhece zero de Bíblia. Tem gente que tem o nome de presbítero, mas é uma vergonha para o evangelho, porque não sabe nem onde está o livro do profeta Obadias, né? Não sabe aonde está Ageu, não sabe onde está o livro do profeta Zacarias, não sabe quem é Melquisedeque, ou tampouco a cidade de Salém. Gente, dá vergonha quando você conversa com pastores e evangelistas, estão lá, bonitões na história, na parada, e tal. Quando você faz uma pergunta bíblica básica, eles ficam mais enrolados que macarrão queimando no fogo. Gente, isso me irrita. Mas, pastor, não esquece também pelo fato de que ela é a única mulher no grupo. E isso é discriminatório. Tem um pouquinho também de preconceito. Preconceito, discriminação, machismo, partindo de um cristão. Isso é inaceitável. Mas toda vez, pastor, que a gente está estudando e está fazendo um seminário, e o povo que está em redor não está fazendo, e está vendo que você está se esforçando para estudar, vem a inveja. Claro, porque... Eles sentem diminuídos. Eles sentem diminuídos. A inveja é sintoma claro de insegurança. Uhum. Quem é seguro na fé e na Bíblia não tem por que invejar. Não tem por qual razão ficar ameaçado. Ameaça é para criança espiritual. Pronto, falei. Ameaça é para quem é criança espiritual. Você já foi criança? Alguém já foi criança aqui? Hein? Alguém? Todos nós já fomos. Eu já fui criança. E eu me lembro que eu brigava com o meu primo, que é da minha idade, Robson. Né? Ele sempre comprava um brinquedo melhor do que o meu. Pensa bem. Eu comprava um brinquedo, ele ia na minha casa, filmava o brinquedo, passava 2 semanas, ele comprava um melhor do que o meu, para me provocar. Falei, tá bom, deixa quieto. Vai chegar a hora que eu vou encher esse menino de bolacha. Ele encheu tanta paciência, levei 1 ano, mas um dia descei o pau nele. Falei, rapaz, toma vergonha na cara, você está me provocando 1 ano. Você está comprando um brinquedo mais caro do que o meu. Eu abri a boca, mas enchi o menino de bolacha, quebrei o nariz dele, quebrei o que, pastor? O senhor não era convertido, não? Não era convertido, eu tinha 9 anos. Arrebentei, sangrei, meu próprio primo. Não deu polícia porque meu pai me segurou, meu tio segurou do outro lado, mas eu quebrei o menino. Depois que eu me converti a Jesus,
Eu tomei vergonha na cara e pedi perdão. Robson, me perdoa. Por quê? Lembrar 1 ano e meio atrás, eu te arrebentei, eu te sangrei. Mas agora eu sou uma nova criatura. Eu para minha cara, tu tá doido? Pedir perdão, eu mereci levar aquela surra. Não, mas eu queria te matar, cara. Eu queria te matar. Sério, gente? Teve uma vez na minha vida que eu queria matar um ser humano, esse é meu primo, porque ele me provocou aos extremos. Ok, isso é coisa de criança. Agora, o mais triste é você ver adulto, cristão, obreiro, ter esse comportamento. Aí dá vontade de dar uma surra, dá. Ô, irmão, dá vontade de dar, ó, uma bem dada. E não O Ministério do Louvor tem muito isso, pastor. Muito. Irmã, não me fale, irmã. Ih, se a gente começar a abrir o leque aqui, a gente vai ficar triste. E alguns até dizem, servir a Deus então não vale a pena. Vale. E como vale a pena? Mas é cheio de desafios. Irmã Graciela, por favor. Pastor, sobre essa questão que você está falando aí de escolha de Deus, né? Eu vi um pastor pregando outro dia desse falando que a escolha para a vida de Jacó foi livre, não era Raquel. E ele deu, no crédito final dele, ele quis dizer que ele quis provar, né, que Lia está enterrada lá onde Jacó está enterrado e a família dele, e Raquel não. Ok, eu acho que esse pastor, tenho certeza que esse pastor, alguém abriu o áudio, eu vou ter que fechar aqui. Eu vou fechar o áudio, está com um som muito ruim, me perdoe, eu vou fechar. Depois a irmã Graciela quiser abrir o áudio dela, só dela, porque alguém aí abriu o áudio e está saindo um som muito incômodo. Estão todos me ouvindo? Perfeito. Eu tenho que entrar no tabernáculo, a gente não se desviou, não. Bom, respondendo a irmã Graciela, eu tenho certeza que esse pastor se equivocou e se equivocou feio. Por quê? Se nós olharmos a vida de Jacó, ela foi uma sequência de colheitas de atitudes erradas que Jacó cometeu no passado. Que atitudes erradas Jacó cometeu? Jacó foi um enganador desde o momento que ele nasceu, porque o nome Jacó quer dizer o que pega pelo calcanhar, ou enganador. Então, nasceu Jacó agarrando no calcanhar de Esaú. Aprendemos na Bíblia que Jacó roubou o direito da primogenitura, enganando seu irmão Esaú. Aprendemos ao longo da Bíblia que Jacó tentou fazer várias trapaças com seu próprio sogro, Labão. Então, vamos juntar as coisas. Jacó não estava procedendo corretamente. Jacó não estava sendo alguém justo. Jacó não estava sendo um homem temente a Deus, como foi seu pai, Isaque, como foi seu avô, Abraão. A lei da semeadura funciona e sempre funcionará. O que é a lei da semeadura? Tudo que nós semeamos, nós colhemos. Tudo que nós semeamos, nós colhemos. E colhemos nessa vida. Não colhemos na eternidade, não. Colhemos nesta vida, porque se estudarmos a fundo, a lei da semeadura é para funcionar aqui na Terra, não é lá na eternidade, como alguns pastores erroneamente, ensinam que a lei da semeadura ela vai refletir na eternidade. Errado, ela reflete aqui, na Terra. Ok. Se nós olharmos na narrativa bíblica, vamos descobrir a questão de usos e costumes, e com respeito à família de Labão. Se vocês se lembram, se a irmã Graciela se lembra, quando Jacó se sentiu enganado por Labão, na verdade, Labão enganou a Jacó. Sim, enganou. Mas usou de um artifício bastante interessante. Tem um texto que diz que Jacó ficou irritado, passou a noite de lua de mel. Já pensou como era estranha a questão do casamento naquela época no Oriente Médio? Né? Mó festão de casamento, trabalhou 7 anos, né, por Raquel, e o Jacó feliz da vida, valeu a pena trabalhar 7 anos, é hoje que eu vou receber meu prêmio, e vai lá. Mas diz a Escritura que o rosto da suposta Raquel estava coberto com véu. Lembra-se disso? Porque era costume, naquela época, naquela região do Oriente Médio,
Nos atos de casamento, o rosto da noiva está completamente encoberto. Quem garante que aquela era a verdadeira noiva? Ninguém podia garantir. Tinha que garantir na palavra do sogro. Sogrão, complicado, mas também tinha um genro complicado. Aí passa uma noite, aquela coisa toda, pá. De manhã, o Jacozão da vida. Rapaz, que noite, nota 20. Daqui a pouco, vê esse rostinho. Tchá. Raquelzinha. Raquelzinha nada. Lia feiosa. Mas a feiosa que deu mais filhos para Jacó. Lembram-se? Deu 10 filhos para Jacó. Meu pai. 10 não, 8, perdão. 8 filhos. Mas aonde eu quero chegar, irmã Graciela? Aí vai Jacó e reclama com Labão. Que negócio é esse? Tu me enganaste. Trabalhei 7 anos para ter o quê? A feiosa, a mais velha? Não. Tu está enganado. Não é costume na nossa tribo, no nosso povo, dar a mais velha. Aliás, a mais jovem, senão a mais velha. Labão estava falando mentira? Não. Porque isso é um costume ugarita. E Labão era um ugarita, da mesma semente de Abraão. Em outras palavras, Labão, sim, usou de má fé. Não cumpriu a sua palavra para com Jacó. Mas, por outro lado, Labão lançou mão de um dispositivo legítimo, legal, ou seja, reconhecido pela lei dos ugaritas e dos sumérios, que era jamais dar a filha mais jovem, senão a mais velha. E aí, como prêmio de compensação para Labão se sair bem, ok, que é mais jovem, trabalha mais 7 anos. Isso que é amor. Sofreu, padeceu, 7 anos, depois mais 7 anos, e aí obteve a Raquel. Mas aonde eu quero chegar com isso? Biblicamente falando, a esposa legítima, porque a Bíblia ampara as leis dos homens. Isso que é interessante. A Bíblia ampara, dá apoio às leis terrestres, ok? Desde que elas não sejam contrárias ou firam a soberania de Deus e a sua palavra, a Bíblia é taxativa. Deus exige, pede com que nós obedeçamos às autoridades e obedeçamos às leis desta terra, não aquelas que vão ferir a Bíblia, a sua palavra ou a própria santidade de Deus. E nesta questão, Labão sabia que a lei do local era dar a filha mais velha. Eu lamento que esse pastor, eu acredito que ele não avaliou essa situação, né? Que na verdade são duas, né? A situação da semeadura e da colheita, porque Jacó enganou, e é natural que ele tinha que ser enganado. E justo por quem? Pelo seu sogro, né? E numa parte super delicada. E a outra coisa é que, pelas leis da terra, daquela região, era a filha mais velha que deveria ser entregue em casamento, e não a mais jovem. Compreendeu, irmã Graciela? Então, infelizmente, esse pregador jogou a bola fora da trave. Nem na trave bateu, né? Passou na trave, entende? Alguma pergunta para a gente avançar? Tá resolvido? Vamos então avançar. Deixa eu virar aqui a página para a gente entrar no tabernáculo. Deuteronômio, a releitura da lei. Com uma nova geração por conquistar a terra prometida, a leitura da lei é feita novamente e a aliança com Deus restabelecida. Essa partezinha aqui que você está vendo é o resumo do livro de Deuteronômio. Então, todo o livro de Deuteronômio está resumidinho aqui, que quer dizer Deuteronômio, a repetição da lei ou a releitura da lei. Deuteronômio é um pequeno resumo da história do povo de Deus de Israel nos 5 primeiros livros da Bíblia. Vemos um Deus todo-poderoso se revelando e formando o seu povo, estabelecendo um relacionamento com eles e preparando o caminho para a vinda do Messias. É maravilhoso vermos a onipotência de Deus em libertar seu povo, milagrosamente estabelecer uma aliança com ele e permanecer cuidando, sustentando e conduzindo o povo para uma vida santa. Muito bem. Antes de entrarmos na página 27, vamos tomar um tempinho, então, com o tabernáculo. Vamos lá. Se eu ainda não compartilhei
com vocês, no e-mail de vocês, não tem problema. Eu assim o farei. Vamos falar do tabernáculo, porém, primeiro, falando sobre os levitas. Quem eram os levitas? Os levitas tinham funções específicas. Eles eram divididos em 3 partes. Preste muita atenção. Os levitas, eles eram exclusivos da tribo de Levi. Auxiliavam os sacerdotes da montagem e transporte do tabernáculo. Serviam entre os 25 e 50 anos. Não possuíam terras, mas eram sustentados pelos dízimos. Números capítulo 8 e Deuteronômio capítulo 2 e capítulo 18 são os capítulos da Bíblia que mais falam sobre os levitas. Se você quiser anotar, Números capítulo 8, Deuteronômio capítulo 12 e Deuteronômio capítulo 18. São os 3 capítulos da Bíblia que falam mais sobre os levitas. Importante deixar claro que há um problema nas nossas igrejas por desconhecimento bíblico. Aquelas pessoas que estão lá no louvor, levita! Os levitas assumiram a função de músicos no reinado de Davi. Oh, boy! Mas no tempo de Moisés, os levitas não tinham nenhuma atribuição ligada com a música. Eles eram os auxiliares dos sacerdotes na montagem, desmontagem e transporte do tabernáculo. Eles ensinavam a palavra. Eles cuidavam do tabernáculo. Eles cuidavam de tudo que era ligado à obra do Senhor, a manutenção do tabernáculo. Era como fossem os diáconos daquela época, ok? Eles eram tesoureiros e administradores do tabernáculo. Mas no tempo de Moisés, eles não tinham nenhuma função com a música. Só no reinado de Davi e de Salomão que eles foram reconhecidos como adoradores e como músicos. Então, é errado usarmos o termo levita, objetivando que eles são unicamente louvoristas ou adoradores. Levita! É uma falta de conhecimento bíblico básico. Vamos lá. Outra coisa que as pessoas pouco sabem, que os levitas tinham funções, e eram 3 diferentes funções essas ligadas aos 3 filhos de Arão. Alô? Os descendentes de Arão, filhos de Coate, filhos de Gerson e filhos de Merari. Vamos entender isso aqui. Os filhos de Coate estavam incumbidos de transportar os móveis depois que os mesmos fossem cuidadosamente cobertos pelos sacerdotes. Só podiam fazer isso os filhos de Coate. Os filhos de Gerson, os filhos de Merari, não. Cada um na sua função. Já os filhos de Gerson cuidavam das cobertas, cortinas e véus do templo. Os filhos de Merari tinham a tarefa de transportar e erguer a armação do tabernáculo e seu átrio. Números capítulos 3 e 4 deixa isso bem claro. Isso quer dizer, cada um dos descendentes de Arão tinha o seu trabalho específico. Ninguém se metia no trabalho do outro. E que lindo, por isso que não tinha inveja. Porque estava todo mundo bem encaixadinho. Sério, irmãos? Ele não tinha razão para ninguém invejar o outro. Os coatitas tinham o seu trabalho, os gersonitas tinham o seu trabalho e os meraritas tinham o seu trabalho. Vamos entender melhor. Todos os filhos de Arão, Coate, Gerson e Merari, estavam ligados a este personagem, o sumo sacerdote. Olha a roupa do sumo sacerdote, que era o principal indivíduo que se movia dentro do tabernáculo. Ele tinha uma mitra, que era uma espécie de um turbante, tá? Cercado com uma coroa, com uma lâmina de ouro. Tinha 2 pedras onix sobre os seus ombros. Tinha um peitoral chamado de éfode.
esse peitoral era coberto por 12 pedras preciosas, cada pedra representando uma tribo de Israel. Junto do peitoral tinham 2 outras pedras, denominadas Urim e Tumim. Elas tinham o mesmo diâmetro, o mesmo tamanho, porém cores diferentes. Havia um cinturão, havia uma túnica azul. E se você olha aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, havia campainhas. Alô? Campainhas, no formato de maçãs. Mas o que é isso? Era tipo árvore de Natal? Não. Eventualmente, como sumo sacerdote entrava lá no lugar santíssimo, se a sua vida não estivesse direitinho na presença de Deus, quando descesse a Shekinah, a nuvem da glória de Deus, ó, ele podia ser fulminado, morrer. E aí, como faz para entrar lá no lugar santíssimo, para tirar o corpo do sumo sacerdote? Primeiro, só o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo. Fora ele, se alguém entrasse, morria fulminado pela presença da glória de Deus. Então, tinha que ter uma maneira. Se, eventualmente, um sumo sacerdote morresse, como é que ia fazer para tirar o corpo? Está aqui o detalhe. Ó, as campainhas. Uma cordinha era amarrada no cinturão do sumo sacerdote, ele entrava, e os sacerdotes, aqui estão os sacerdotes, esticavam a corda, e quando elas eram, no que era esticado, eles sentiam pressão, se ouvia plam, 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 a campainha. O que isso quer dizer? Está vivo o homem. Está vivo o homem. Aí, quando descia a nuvem da glória de Deus, puxa a cordinha. Está vivo o homem. Plá, 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 plá. Gente, como era difícil o sumo sacerdote estar na presença de Deus. E hoje é tão fácil, não é verdade? Hoje os crentes entram de qualquer maneira, coração cheio de pecado, rancor, mágoa, tanta coisa podre. E Deus, por sua graça e misericórdia, não nos fulmina, não nos queima. Mas o sumo sacerdote, a vida dele tinha que andar no prumo. Meu Deus! Imagina, uma vez por ano, ele pensava, é hoje, ou eu vivo, eu morro. Ou eu vivo, eu morro. Imagina aquele homem batendo o joelho. Aí lá de fora o povo gritando, a nuvem da glória! O Shekinah está descendo, agora eu vivo, eu morro. Vamos ver se valeu a pena o meu 1 ano de consagração, meu 1 ano de separação. Rapaz, esse era crente. Para ter esse contato com o lugar santíssimo, tinha que ser crente. Ou era crente ou morria. Pelo menos a Bíblia nunca mencionou a morte de algum sumo sacerdote. Mas Deus deu todas essas diretrizes para o quê? Para trazer a proteção tanto do sumo sacerdote como a proteção daqueles que eventualmente retirassem o corpo de um sumo sacerdote que morresse lá dentro. Aí eles puxariam a corda, arrastariam, e, claro, numa eventual morte, era a forma que o corpo seria separado. Havia uma túnica branca por debaixo da túnica azul. Olha que interessante, né? Tudo isso representando o quê? O céu, a túnica azul, o branco, a pureza, a santidade. Na mão do sumo sacerdote ia uma espécie de incenso, não é? De um receptáculo, de um recipiente que era lançado o quê? O incenso, falando do aroma que o incenso tinha que cobrir o lugar santo. E esse incenso é a representação das nossas orações. O mobiliário do tabernáculo. Havia móveis que ocupavam o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No pátio estavam o altar do holocausto e a bacia, chamado bar de bronze. No lugar santo estavam um candelabro de ouro, a mesa para o pão da proposição e o altar do incenso. E no lugar santo dos santos, a arca do testemunho ou a arca da aliança. Aqui está para você ver. Aqui é uma visão do santuário. Preste bem atenção. O que é o santuário? É a parte que entra o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo, aqui onde eu estou passando o mouse, é a parte de fora do santuário. Então, o santuário é esse retângulo que envolve lugar santo e lugar santíssimo.
No lugar santo, aqui, somente os sacerdotes podiam entrar para prestar culto, como ensina Êxodo 29, 28 a 44. Mas aqui tem o véu, e esse véu separava o lugar santo do lugar santíssimo, ou o santo dos santos. Aqui somente o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para entregar a oferta da expiação. No lugar santo estava o candelabro de 7 braços, a mesa com os 12 pães e o altar do incenso. E no lugar santíssimo somente a arca do pacto, a arca da aliança. 2 querubins com as suas asas se tocando uma em relação à outra, olhando para uma tampa. Tampa esta chamada de propiciatório. E a arca era toda feita de madeira de acácia recoberta de ouro. Algumas mulheres importantes lá no Antigo Testamento, antes que a gente avance. Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Tamar teve gêmeos com seu sogro Judá, após este se recusar a dar ao seu filho Selá em casamento e após o falecimento de e Onã. Raabe, prostituta na cidade de Jericó, ajudou os espias de Israel, casou-se com Salmão e gerou Boaz. Anote aí. Boaz, filho de Salmão, Raabe. Raabe, prostituta, casou com Salmão, gerou Boaz. Boaz era bisavô de alguém importantíssimo da história de Israel. Quem era este personagem? Davi. Davi. Então, Boaz era bisavô, foi bisavô de Davi, porque Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Anotaram aí? Então, Boaz era o bisavô. Obed, o avô. Jessé, o pai. E Davi, o rei de Israel. Ruth, moabita, assumiu a fé no Deus de Israel, acompanhou a sogra Noemi e foi ela quem casou-se com Boaz. E Batseba, esposa de Urias, o oficial do rei Davi, envolvida no adultério escandaloso da união de Davi, nasceu o rei Salomão. Olha isso aqui. Irmãos, isso aqui é tremendo. Tremendo. Quando o tabernáculo ele parava, porque a nuvem da glória de Deus parava, e aonde parava o tabernáculo tinha que ser montado. De acordo com Números 2, 1, 31, 10, 11 e 33, no norte, tinham que serem colocadas as tendas da tribo de Naftali, Asser e Dan. No sul, as tendas das tribos de Gade, Simeão e Rubem. A oeste, as tendas da tribo de Efraim, Manassés e Benjamim. E a leste, as tendas das tribos de Judá, Isacar e Zebulon. Não bastasse, havia uma ordem de marcha das tribos. Aqui, quando elas paravam e acampavam, estão acompanhando? Mas como era a forma que eles se organizavam quando caminhavam? Quando o tabernáculo, desmontado com a nação de Israel, caminhava no deserto, trabalhava da seguinte forma. Lá na frente, os levitas carregando a arca com a tribo de Judá, Isacar e Zebulon. Atrás de Judá, Isacar e Zebulon, Rubem, Simeão e Gade eram os gersonitas e os beranitas, que carregavam o tabernáculo desmontado. Atrás de Rubem, Simeão e Gade, ou seja, os gersonitas, e os coatitas, carregando a mobília do tabernáculo. Aí tinha que ser Efraim, Manassés e Benjamim. E a última tribo na fila, que ficava no final de todos, era Dan, Asser e Naftali. Essa ordem tinha que ser cumprida de maneira religiosa, porque tem um significado espiritual. Por que Dan na frente? Aliás, Judá na frente e Dan lá atrás. A gente vai falar sobre isso. Mas deixa eu só adiantar. Judá está apontando para Jesus. Aquele que seria o descendente mais importante, o chamado leão da tribo de Judá.
E por que Dan, lá atrás? Porque ele aponta profeticamente para a tribo da qual vai sair o anticristo. Olha só que coisa interessante. Judá, Jesus Cristo. Dan, o anticristo. Meu Professor, Deus. Diga. posso aproveitar essa pergunta aí? Solta. Quando está lá em Apocalipse, quando fala dos 140, a tribo de Dan não está. Não está. Exatamente. Aí colocou e veio, porque quando eles fazem colocaram e voltaram com a tribo de José, que eles tiram José porque, igual Jacó fala, né? Os seus filhos são meus filhos, Exato. né? O senhor sabe. Então, A lista das 12 tribos de Gênesis 49 e 50, ela se diferencia com a lista do Apocalipse das 12 tribos, que apontam os 144 mil. Esta é a razão da sua pergunta e alguns não entendem. Entendeu? Como Dan foi uma tribo que trouxe pecado, tribulação, perversidade. Tá? Dan se deitou com as concubinas de Jacó, fez uma miséria, fez uma ruaça. Então, claro, Deus levou isso em consideração, eliminou a tribo de Dan, mas profeticamente a tribo de Dan é a base da genealogia do anticristo. E aí Deus, que é sábio, né, fez algumas trocas. Né? Levi não podia assumir parte na terra. Todas as tribos tinham direito em uma parte da terra prometida, menos Levi, porque Deus disse muito claro, não, vocês não vão ter parte na terra. A parte de vocês é o sacerdócio. Quando Deus elimina Adão da lista das 12 tribos, coloca quem? Manassés e Efraim, os filhos de José, como uma forma de substituir tanto aos levitas, os da tribo de Levi, como, consequentemente, Adão. Muito interessante isto. É muito boa colocação a pergunta da irmã Laodiceia. Pastor, e a tribo de Dan também recusou a parte, né, que Deus entregou na mão deles, né? Para piorar a situação, irmã Ana Paula, para piorar. Ou seja, havia e existe até hoje um espírito medíocre, de mediocridade, de rebeldia. Não é de se espantar que daí procede, né, a descendência de Seleuco, um dos 4 generais de Alexandre o Grande, profetizados nos 4 chifres de Daniel, capítulo 7, né, que é o chifre. Um dos chifres ganha um tamanho, né, maior, se destaca. Esse é Seleuco, descendente da tribo de Dan, e é a cabeça do que será no futuro o anticristo. Então, a tribo de Dan é atribulada, é problemática desde lá de trás. Mesmo que Davi foi lá e recuperou a terra, pastor, ele continua com esses mesmos problemas, né? Porque Davi foi lá e recuperou, né? É porque, se a gente observar, é como uma maldição acompanhasse a tribo de Dan. Não é que Deus predestinou Adão a esta maldição. Não, Deus não predestina ninguém para a maldição. O próprio homem escolhe o caminho. É o caso de Sansão, professor. Sansão também é da tribo de Dan, né? Sim, sim. Sansão é da tribo de Dan. Veja que coisa curiosa, né? É só atribulado que tem na tribo de Dan, né? Deus queria fazer uma diferença. Sansão, o negócio é o seguinte, eu quero fazer uma diferença, né? A tua tribo é muito atribulada, eu quero te abençoar. Deus abençoou, claro, por um tempo a Sansão. Mas parece que no DNA espiritual, o sentido de desobediência, de rebeldia, prevaleceu. Mas aí entramos numa coisa linda, né? A vontade soberana de Deus. Deus seria glorificado na vida de um danita, né? De um incircunciso, de um desobediente. Vemos Deus abençoar Sansão? Abençoou maravilhosamente, mas ele fez várias escolhas erradas, né? E uma das que mais pesou na vida de Sansão, vocês devem se lembrar. Ele quebrou o voto do nazireato. Quebrou. Deus deixou bem claro, usou o anjo, né? O anjo do Senhor, para falar Manoá. Essa criança não vai beber bebida forte. Essa criança não vai tocar em cadáver. Essa criança não vai rapar o cabelo. As 3 coisas Sansão fez. Tomou vinho, meteu a mão lá num leão morto para tirar mel. Ei, Jesus da glória! E deixou uma mulher cortar os seus cabelos. Anota aí, não foi Dalila que cortou as tranças de Sansão, não.
Quem prega isso está mentindo. Que, pastor? Não foi Dalila, não. Dalila induziu a um filisteu a serviço dela para cortar as tranças de Sansão. Alguém sabia dessa ou não? Não, repete, pastor. Ai, vamos lá na Bíblia. Vamos lá na Bíblia, vamos lá na Bíblia. Vai. A vida inteira os pastores falaram que foram Dalila. Ei, Jesus da graça. Manda fogo e queima a ignorância bíblica de alguns, meu Deus. Que coisa. Livro de Juízes, abra lá. Estamos estudando síntese do Antigo Testamento. Eu quero entrar no tabernáculo mais a fundo, mas Sansão não está deixando. Sansão está... Mas isso é interessante. Nem dá. Juízes, abra sua Bíblia lá em Juízes. Livro de Juízes. Capítulo de número 16. Não, na verdade, é 16. 16. Versículo 17. Me acompanha. Juízes 16, 17. Descobriu-lhe todo o coração. Quem? Sansão. E lhe disse para quem? Para Dalila. Nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier ser rapado, isso é de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Verso 18. Anota aí o 18. Crente, anota o 18. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e lhe trouxeram com eles o dinheiro. Agora, olha, a chave está aqui, ó. A chave está no 20. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela e, vírgula, tendo chamado um homem, mandou-lhe rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Anotou aí, meu irmão? Dalila não cortou as tranças, ela mandou, ela deu ordem, pagou um filisteu. Foi lá e ele, aqui não diz o nome desse filisteu, e este filisteu passou a tesoura, cortou as trancinhas do homem mais forte da terra até aquele momento. O verso 20 é um dos mais trágicos da Bíblia. Por quê? Anote aí. O verso 20 de Juízes 16 é um dos mais trágicos da Bíblia. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele, Sansão, não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Que tragédia, irmãos. Ele não percebeu que o Espírito Santo o abandonara. Eu louvo a Deus que hoje a gente sabe que o Espírito está conosco, porque o Espírito ele vive, ele habita dentro de nós. Morada permanente. Mas no tempo de Sansão não havia habitação do Espírito. Era só uma visita. E a visita é desse jeito. Pode se retirar sem mandar aviso. Mas o morador vem para ficar. E o morador chamado Espírito, aleluia, ele está falando comigo e com você. Eu estou morando na sua casa, Labai, Benegaxolabaca. Eu sou o principal hóspede da sua vida. Aleluia. Sou o principal morador. Que coisa linda é saber que não temos hoje a visita, mas temos a morada permanente do Espírito Santo. Mas Sansão perdeu, e muito, em perder a presença de Deus. Deixa eu virar aqui o negócio para não ficar mais complicado. Esse mapa que você está vendo
é a trajetória da nação de Israel no deserto. Ó, saíram de Ramsés, Sucote, Pirairote, desceram todo o Sinai e ficaram dando voltas, até que saíram e conseguiram, entraram pelo deserto oriental, vazaram pelo sul de Edom, até chegar em Gilgal, atravessando o Jordão e aí derrubando as muralhas de Jericó. Se não fosse pelo pecado da desobediência, a trajetória seria essa aqui, ó. Essa aqui, ó. 11 dias. Mas eles desceram o Sinai e ficaram dando voltas. Dessa forma, passaram-se os 40 anos. Sacrifícios do Antigo Testamento. 3 coisas diferentes. Consagração, comunhão, expiação. Consagração, comunhão, expiação. Na consagração havia o holocausto e a oferta de manjares. Na comunhão, os sacrifícios pacíficos. Na expiação, os sacrifícios pelo pecado e pela culpa. O holocausto envolvia um bezerro, carneiro, uma ave sem defeito, um animal escolhido de acordo com a situação econômica do ofertante. Na oferta de manjares eram envolvidos grãos, flor de farinha, incenso, pão cozido sem fermento, sal. Proibidos! Olha que interessante! O fermento e o mel. Uau, que lindo isso! Já nos sacrifícios pacíficos, eram usados qualquer animal do gado, sem defeito. Poderiam ser apresentados pães no formato de tortas ou obreias. Obreias seriam os biscoitos nos dias de hoje. Já os sacrifícios de expiação envolviam os de pecado e pela culpa. Os sacrifícios pelo pecado tinham que ser novilho, bode, cabra, ovelha, 2 rolas ou 2 pombinhos. A 10ª parte de uma efa de flor de farinha. Dependia também da situação econômica do ofertante. O sacrifício pela culpa envolvia um carneiro sem defeito. Em lugar do sacrifício, podia-se oferecer dinheiro. E é nessa classe aqui que entra Jesus. Jesus é o nosso sacrifício da expiação pelo nosso pecado e pela nossa culpa. É o mais caro de todos os sacrifícios. O mais caro. Agora, anote aí. O carneiro é um elemento sempre usado para substituição. Está aqui, ó, que é o sacrifício pela culpa. Lembram-se quando Abraão, a pedido de Deus, foi levar Isaac para o Monte Moriá para sacrificá-lo? Aí Deus lhe pede, né? Entende? Que Abraão era fiel, até no meio do caminho, pai e filho conversando, tá tudo aqui. Está a lenha, está o fogo, mas onde está o quê? O cordeiro para o holocausto, porque era o cordeiro. E aí Deus prova a fé de Abraão, manda o anjo do Senhor, Abraão não mata o seu filho Isaque, mas o que acontece, segundo a Escritura? Quando Abraão levanta os seus olhos, o que ele vê lá no fundo? Um carneiro agarrado com os seus chifres em um arbusto. Anote. Carneiro é a substituição. Eu e você, lá na eternidade, iremos ser sacrificados no holocausto da soberana vontade de Deus. Mas aí, Jesus vem como o cordeiro e como o carneiro. Meu Deus! Então, Jesus é as 2 coisas. O cordeiro, porque é a provisão de Deus, e o carneiro, porque é a substituição, que foi em meu lugar e em seu lugar, na cruz do Calvário. O cordeiro fala de pureza, fala de inocência. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o carneiro fala de misericórdia, de substituição. Aleluia! Jesus olhou para mim e olhou para você e disse: eu vou ter misericórdia do Luiz Prestes, eu vou ter misericórdia da Terezinha, eu vou ter misericórdia do Índice. Então eu vou mandar o meu filho completinho. Ele vai ser o cordeiro, vai tirar o pecado do mundo, e ele vai ser o cordeiro, ele vai substituir. Acabei pregando, gente. Não era para pregar, acabei pregando. Que negócio estranho. Não era para pregar. Mas não tem jeito. Quando fala sobre o tabernáculo, é inevitável. Vamos lá. Eu vou fechar aqui, que não vai dar para falar tudo hoje. As festas de Israel, ligadas lá no tabernáculo. Páscoa,
festa dos pães asmos, festa das colheitas, festa das trombetas, festa da expiação, festa das cabanas, chamado festa dos tabernáculos, festa da dedicação das luzes, festa do Purim ou de Ester. Todas estas festas têm um significado. Páscoa comemora a libertação que Deus concedeu a Israel tirando do Egito. Pães asmos comemora a libertação que Deus concedeu a Israel tirando do Egito. Inclui o dia das primícias pela colheita da cevada. Pouca gente entende o que é a festa das primícias. A gente vai falar um pouquinho mais detalhado na próxima aula. Festa das semanas ou da colheita, chamado Pentecoste, comemora a entrega da lei no Monte Sinai e inclui o dia das primícias pela colheita de trigo. Festa dos tabernáculos, Rosh Hashanah, o Ano Novo, dia em que se tocavam as trombetas para assinalar o início do Ano Novo Civil. Dia da expiação, Yom Kippur, ou Dia do Perdão. Nesse dia, o sumo sacerdote faz expiação pelo pecado da nação, também um dia de jejum. Festa das cabanas do tabernáculo, chamado Sukkot, comemora os 40 anos da peregrinação no deserto. Festa da dedicação ou luzes, Hanukkah, comemora a purificação do templo promovida por Judas Macabeus em 164 a.C. Festa de Purim ou de Ester, comemora o livramento do povo judeu nos dias de Ester. São festas importantes e todas elas têm uma aplicação profética para a igreja. Está aqui de novo as festas judaicas e os dias sagrados, tá? Como estamos falando, judaicas. Nós cristãos não temos nenhum dever, nenhuma obrigação de seguir essas festas. Podemos, sim, relembrá-las, rememorá-las, enfatizar o seu efeito espiritual aplicado profeticamente para a igreja, mas como igreja, como gentios, nenhuma destas festas tem aplicação para os dias de hoje, a menos que você seja um judeu ortodoxo, um judeu tradicional, né? Porque o apóstolo Paulo combateu pesado na carta aos Gálatas sobre os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Né? Um grupo de judeus convertidos ao evangelho que estavam forçando aos novos convertidos gentios a seguirem o ritualismo do judaísmo ortodoxo, do judaísmo tradicional, inclusive exigindo, né, se você já leu com atenção a carta de Paulo aos Gálatas, exigindo que se guardassem o sábado, evitasse comer carne de porco, e para piorar, levando até alguns gentios a se circuncidarem, que é bem complicado. Vamos lá, deixa eu avançar um pouquinho. Aqui teríamos que falar sobre a tomada de Canaã. Esse é o chifre, o famoso chifre de carneiro, né? Que é usado tanto no passado para derramar o azeite para a unção dos reis profetas de Israel, como para o toque do shofar, né? Que é aquela trombeta que algumas pessoas pensam até que estão em sinagoga e tocam com força, mas eu não vou entrar nos detalhes, que o shofar é para ser usado unicamente por judeus dentro de uma sinagoga. Mas hoje, pela falta de conhecimento bíblico básico, nós vemos qualquer um pegando o shofar e tocando na igreja. Na primeira vez que eu vi um shofar sendo tocado numa igreja, eu pensei que era um judeu, mas não era um judeu, não. Era um pastor cristão que estava lá igualzinho, vestido como judeu. Eu falei, ele não está entendendo a coisa, que o shofar não é para cristãos. Não é pecado, não é errado se tocar o shofar, mas não é uma prática da igreja cristã. Tá? Se você quer relembrar, no caso, uma tradição do judaísmo, ok, mas não fazer uma prática corriqueira e comum que até alguns pastores e obreiros, por desconhecimento bíblico, estão fazendo. Vamos voltar à apostila? Vamos voltar à apostila? Eu vou ampliar um pouquinho mais sobre o tabernáculo, sobre na próxima aula, mas eu quero dar uns 5 minutos que temos ainda pela frente, eu quero realçar um pouco na página 27, a história de Israel. Estávamos falando sobre a posse da terra prometida. No acampamento a nordeste do Mar Vermelho, os israelitas puderam avistar a terra de Canaã, do outro lado do Rio Jordão. Josué foi escolhido
para liderar o povo após a morte de Moisés. A terra estava sob o controle de povos que viviam em cidades-estado. Uma cidade com muralha situada no topo de um monte poderia resistir a um exército invasor por um período praticamente indefinido. Consequentemente, para Israel, a conquista da terra era algo perigoso e praticamente impossível. Os cananeus eram politeístas. Quem sabe me dizer o significado desta palavra? Politeísta. Irmã Terezinha. Adorava vários deuses. Adoravam a vários deuses. Os israelitas sempre foram de praxe monoteístas, adoração a um só Deus. Porém, claro, com o tempo, os israelitas se misturaram com as nações pagãs e se tornaram também, de uma certa forma, politeístas. O deus-chefe era chamado Touro Pai e Criador. O nome de sua esposa era Acera. O principal dentre seus filhos era Baal, que significa Senhor. Este era considerado o rei de todos os deuses, isso na antiga Canaã. Arqueólogos encontraram evidências de que os povos de Canaã, no tempo de Josué, praticavam sacrifícios de crianças, prostituição cultural e adoração de serpentes em seus ritos e cerimônias religiosas. Josué chegou à liderança do povo após ter adquirido bastante experiência e preparo, sendo discipulado por Moisés. Desde o começo da jornada do povo, Josué acreditou que Deus os daria terra, até mesmo quando os 12 espias voltaram de Canaã. Apenas Josué e Caleb creram que Deus, aqui faltou o S, tá? Que Deus poderia dar a terra ao povo. Podemos resumir a conquista da terra prometida nesta sequência. Morte de Moisés. Moisés viu, mas não pôde entrar na terra prometida. Josué assume a liderança. Os 2 espias enviados a Jericó. A passagem do Rio Jordão. As campanhas de conquista. Aí vem a destruição de Jericó, a campanha na cidade de Ai, o pecado de Acã e suas consequências para todo o povo, a campanha no sul e a campanha no norte. Deixo como trabalhinho de casa vocês lerem, por favor, a página 28, esse mapinha aí, ele é muito importante, eu vou fazer algumas perguntinhas baseadas nesse mapinha. Também o mapinha na página 29, leiam a página 29 e o mapinha. Eu quero tentar isentar pelo menos um irmão, uma irmã da prova no dia 19. Eu quero tentar. Por isso que eu vou dar esse trabalhinho caprichado para vocês. Então, leiam a página 28, a página 29, a página 30, a página 31, a 32, a 33, a 34 e a 35. Pastor de Deus, fala sério. Vamos começar de novo para vocês que perderam o carreto. Vai da página 28 até a página 35. Leiam com bastante atenção. Vou fazer perguntinhas baseadas em tudo que está escrito na página 28 ao 35. Vamos ver se alguém aqui sai isento desta prova na próxima aula. Quero acreditar, eu vou dar até 5 isenções. 5. Então, e você vai ter 2 semanas, gente, para se preparar. Pai do céu. Só não quer ser isento quem não quer. Seja sincero. Fala, irmã Terezinha. Mas, pastor, nós não estamos estudando 60 questões da prova? Sim. Nós já estudamos 40, só está faltando 20. Então temos que corrigir mais 20? Aham. Olha, irmã Terezinha, não esquece, não tem jeito. É o relógio da Bereia. Então, vamos queimar então as outras 20. Tem mesmo. Ô, professor, eu tenho um tabernáculozinho. Mas aí, pastor... Olha lá, gente. Peraí. Só um momentinho, gente. Só um momentinho lá. Essa surpresa eu não esperava. Papai do céu. Ah, lá. Rapaz! Tem um bichinho. E tem igualzinho. Você tira as negocinhos aqui, tem o santo dos santos, tem o santo, lugar santo. Irmã Laodiceia, eu tinha um desse até um ano retrasado, 10 vezes maior do que esse. Uhum. Era enorme.
Só que ele me dava muito trabalho para montar e desmontar. Mas o seu é top das galáxias, rapaz! Excelente! É onde eu ensino os meus filhos, entendeu? Aí eu abro, aqui dentro tem. Só que eu já colei, entendeu? Tem as coisinhas, mas eu já colei para não ficar perdido. Gente, que coisa! Fale, por favor. Pastor. Fale. Então, na prova, o senhor está mandando nós estudarmos esses mapas para cair na prova? Não. Me acompanhe que a senhora vai entender. Deixa eu fechar aqui. Alguém abriu... Só um momentinho. Alguém abriu... Isto. Só prestem bastante atenção. Eu quero isentar até 5 alunos da prova. Quero isentar, mas não depende de mim. Depende que você, aluno, que queira, não é obrigado, a ler da página que eu acabei de falar, da página 28 a 33. Então, eu vou fazer algumas perguntinhas básicas no conteúdo da página 28 a 33. Os alunos que forem respondendo corretamente um grupo de 3, 4 perguntas dentro deste conteúdo, já não precisa se preocupar em fazer a prova, vai ser isento, ok? E os que não quiserem responder ou não puderem responder, farão automaticamente a prova. Eu fiz isso com a turma do médio. 4 irmãos, olha que interessante, pegaram a isenção da prova e ainda quiseram fazer a prova. É uma escolha deles. Mas a nota que funcionou, a nota que emplacou foi a nota da isenção, 100. O mais engraçado, os 4 fizeram a prova e tiraram 100. Então ficou no mesmo. Não alterou nada. Não alterou nada. Mas se tirassem menos de 100, valeria a isenção. Eliane, rapidinho. O senhor falou que era até a 35. 3. Para estudar é até 33. 3. Anote aí, 28 a 33. 28 a 33. Não mais do que isso. Tá? Fiquem bem à vontade. Ninguém é obrigado. Mas se você acha que estudando da 28 a 33 você pode dar conta do recado, respondendo 3, 4 perguntas, that's it. Respondendo certo, você não vai ter necessidade de fazer a prova. Não respondendo ou não querendo, aí você vai fazer a prova baseado nas 60 perguntas. Vamos lá, para terminar? Para a gente fechar essa fatura. Bloco 3. Coloque um X para certo e O para errado. Número 1, X ou O? X. Espera aí um instantinho, pastor. Vamos lá. Número 1, X ou O? X. Número 2, X ou O? X. Mas vocês estão com a vontade de comer queijo hoje? Meu Deus, vamos lá. Número 3, X ou O? X. Mas não tem jeito, gente. Vocês estão hoje com a vontade doida de comer queijo. X. Vamos lá. Número 4, X ou O? X. Não tem jeito. Eu vou ter que dar para um aluno. Eu vou ter que dar um aluno, sinceramente. Meu Deus, eu vou ter que dar X. Eu vou ter que dar queijo. Vamos lá. Número 5, X ou O? X. Babilônia. Exatamente. Número 6, X ou O? X, 6X. 7, X ou O? X. 8, X ou O? X. 9, X ou O. O, claro que está errado. Número 10, X ou O? O. X. Yep. Virando a página. Número 11, Obadias. X ou O? X. Número 12, fala sobre o profeta Jonas. X ou O? X. Número 13, X ou O. O. 14, X ou X. Relativo ao profeta Naum. 15, X ou X. 16, X ou X. 17,
XO. Ó. 16X. 16? Eu Ok. tô falando 17 já, professor. 17, sim, que é O. 17 tá errado. 18, XO. X. Claro, corretíssimo. 19, XO. X, correto. 19, XO. Agora eu vou de X. X, a irmã Eliane tá... Irmã Eliane tá ficando esperta, irmã Eliane. Não foi à toa, gente. Não foi à toa que a irmã Eliane emplacou com a cidadania dela. Ela tá ligada. Tá ligada. na bênção, irmão. Vocês estão querendo... Confere, pastor. Número 20, XO. Número 20? Não, já foi. Foi eu que a minha emplacada aí. X. Vamos recapitular para quem se perdeu. Da 1 a 4. 1, 2, 3, 4. X. 1, 2, 3, 4. X. 5, O. 6, 7, 8. X. 9, O. 10, X. 11 e 12, X. 13, O. 14, 15, 16, X. 17, O. 18, 19 e 20, X. Eu vou fazer na última aula, que vai ser no dia 19, um sorteio de um livro. Deixa eu mostrar a vocês qual será esse livro. Ó, a profecia está correndo solto aqui hoje. Ó, na próxima aula, nós vamos trabalhar ou com um sorteio ou com o aluno. A gente vai ver dentro do clima da coisa. Ou seria um sorteio ou a resposta de uma das perguntas, né? Digamos que fossem 3 perguntas para isenção da prova. 2 valeriam para isenção e uma para o aluno adquirir esse livro. Ou 4 perguntas. 3 para isenção e 1 para o livro. Qual vai ser esse livro? Esse aqui. Tá? Deixa eu colocar a imagem. Não, deixa eu ver se eu consigo ampliar. Não consigo ampliar. Não está dando para ver, professor. Está dando para ver? Ah, demais. Todo mundo está vendo, pastor. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Tipologia bíblica. Magno Paganelli. Tem muitas pessoas que não dão a mínima para esse livro, né? Tem até comentários não muito interessantes, mas é um livro que ele basicamente se ocupa com a tipologia bíblica voltada para o tabernáculo. Então, se tratando da tipologia para o tabernáculo, esse é um livro pequeno, fininho, muito bom de se ler. Tá? Então, na última aula, dependendo do nível de perguntas, poderá ser um sorteio ou uma das perguntas, sendo o aluno acertando, vai ser este livro. A partir deste mês, todo mês, vamos ter um livro ou uma Bíblia para ser sorteada ou entregue a um aluno que se destaque, né? Com perguntas, com colocações dentro da matéria que estamos estudando. Tá? Então, prepare-se, fique afiado. Quem sabe esse livro pode ser o seu, né? Assim como aquela Bíblia Nova Almeida foi dada para a irmã Eliane e para a irmã Graziela. Então, quem sabe este livro aqui, né? No outro mês, nós vamos ter 2 livros. Então, um mês, um livro, outro mês, 2. Um mês, outro mês, 2. Para fazer, então, a possibilidade que todos os alunos possam ser agraciados com um livro, um material nosso, né, da Academia Bereia, para que você tenha, quem sabe, a sua pequena biblioteca. Assim. Irmã Laudicea já tem lá uma biblioteca
de respeito. Olha lá, atrás dela. Ela tem um Champlain, que é uma das obras mais caras. Está mais de $1.000. Não dá para o senhor ver os que estavam nos cantos. Então, irmã, não estou dizendo que você seja obrigada a ter essas obras, mas isso aqui, ó, é uma moral violenta e que ajuda muito, muito mesmo a compreensão das nossas matérias. Gente, vamos então terminando, agradecendo a Deus por este momento que tivemos juntos, estudando a palavra de Deus. Vou pedir a nossa irmã Verônica nos dirigir a Deus uma palavra final de oração. Próxima semana, então, próxima quinta, né? Estamos sem aula, na verdade, eu estou de férias pela questão de tratamento médico, toda semana, a partir de segunda-feira, me tenho nas suas orações, né? Que eu quero dar o testemunho da minha cura, para a glória do Senhor, tá? Quero alegrar o coração de vocês, né? Começando da minha família, né? Porque tudo está nas mãos de Deus e eu estou confiante da sua graça e da sua misericórdia. Irmã Verônica, aquela que está mais protegida de todos aqui hoje à noite. Olha o tamanho do frio que está naquele querido Brasil. Não está certo, irmã Verônica? A senhora está prevenida demais, né? Então, irmã Verônica vai estar nos dirigindo uma palavra de oração e dessa maneira concluímos a nossa aula de hoje. Irmã Verônica, com a palavra de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Senhor, eu elevo o meu pensamento ao trono da tua graça, Senhor, para agradecer ao Senhor por mais esse dia que nós vivemos, por mais essa aula que nós participamos, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse alimento espiritual que nós estamos recebendo, adquirindo esse conhecimento. Nos ensina, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, a fazer uso de tudo aquilo que nós estamos aprendendo, em benefício da tua obra, do nosso próximo, Senhor. Quero apresentar-te, ó Pai, a vida do teu servo, que vai passar por todo esse processo. Que o Senhor dê a ele vitória em todas as causas, meu Senhor. Que o Senhor venha operar na mente, no coração, no corpo, na vida desse homem, que serve ao Senhor, que o Senhor, através dele, tem nos abençoado, nos edificado através da tua palavra. Queremos pedir ao Senhor agora, Pai, que o Senhor venha iluminar o nosso pensamento ainda mais, abrindo o nosso entendimento, para que nós possamos compreender, Senhor, a tua palavra. Senhor, usa-nos para a glória do teu nome, Senhor. Senhor, também dá-nos uma boa noite de descanso para cada um dos meus irmãos em Cristo. Nós queremos pedir a tua companhia, Senhor, não só agora, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema, seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. Que eu diminua. É necessário que ele cresça. Que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, Deus os abençoe. Uma ótima semana, um ótimo período de férias para vocês, né, que vão descansar um pouquinho. Né? Dia 19, estamos de volta em nome de Jesus. Muito obrigado. Abençoe o senhor também, pastor. Segunda-feira, dia 9. Dia 9, já estou lá a partir das 8 da manhã. Vou passar praticamente o dia inteiro. Amém. Deus abençoe. Todas as vossas orações. Pai do Senhor, muito obrigado. Deus Fiquem todos abençoe. com Deus. Amém. Amém. Todos.